Welcome! Seja muito bem-vindo a esse canal que é fruto da nossa revista e do nosso portal de bem-estar. Eu sou a Marina Weishaupt. Eu sou a Samantha Hakrat e hoje a gente está com um casal mais que querido, Marcelo Baroni e Fernanda Baroni. Eles são proprietários do Concierge de Viagem e eles que assinam a nossa coluna de bem-estar, de turismo wellness, que é isso que a gente veio falar aqui hoje, não é mesmo? Exatamente. Então, se você ainda não acompanha a nossa revista lá no portal da Well, que é uma revista digital, já entra lá no www.wellmag.com.br e todo mês tem uma matéria maravilhosa do turismo, né? Sim. De turismo. Bom, sejam muito bem-vindos. Se Obrigada. vocês quiserem apresentar a Concierge, para quem não conhece. Calma! Eu esqueci de uma mensagem muito importante. Você que está em casa, já deixa seu like para ajudar o algoritmo a entregar esse episódio para mais e mais pessoas. Tá? Se inscreve, ativa o sininho, compartilha, porque a gente vai trazer muita coisa boa. E agora os nossos apoiadores. Eu quero agradecer o apoio da Lalei, que organizou todos esses mobiliários maravilhosos. Lindos de morrer. A Baikami, que Trouxe o tapete. trouxe o tapete. E a Almada, que fez tudo isso acontecer. A Almada Arquitetura, certo? Sim, certo. E a gente está com esses lookinhos maravilhosos da Souk. Souk. Sim. Então, agora vamos começar, não é mesmo? Vamos para o que interessa. Então, a gente já vai começar falando de que vai ser o primeiro podcast alcoólico, né? Porque viagem, bebida, tipo, se completam, não é mesmo? Bem-estar se completa com bebida, concorda? Sim! Cheers! Então, cheers, saúde. Saúde! Bom, Fê, apresenta um pouco a Concierge, conta o que vocês fazem, esse atendimento maravilhoso que vocês fazem. Conta um pouco para as pessoas que não conhecem vocês. Bom, obrigada, Sam, obrigada, Mari. Tô amando estar aqui com vocês, com todo mundo. Bom, a Concierge é uma agência de viagem personalizada. A gente ela já existe há 10 anos, mas nós estamos há 25 anos no mercado. Cada um, né? Não é somando. Então, a gente tem uma experiência bem grande, já passamos por grandes empresas do turismo nacional, multinacional, de todos os setores, que acho que é assim, para você ter uma agência de viagem, a experiência é o que mais conta, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas turismo, né, personalizado, como é que é isso? Na verdade, é de pessoa para pessoa. Então, o personalizado está onde? Entender o que você busca naquele momento, porque cada viagem tem um motivo, um momento da tua vida, ou uma comemoração, enfim. E é isso que a gente quer entender para transformar isso no teu sonho de viagem, né? Então, por isso que também casou muito com a coluna da Well, porque a gente entende, antes de tudo, não precisa ser só um destino de wellness. Acho que a partir do momento que você planeja uma viagem, viaja com conforto, com tudo planejado, tudo organizado, isso já é um bem-estar. Você está tirando um dia para você. Sim. Isso é sagrado para gente. Para que tudo dê certo do dia que você embarca ao dia que você retorna. E principalmente quando você está aqui contar todas as histórias que você passou para os seus amigos, né? Então, isso é um bem-estar, assim, impagável para a gente. E é muito o que você falou, assim, bem-estar é você viver, né? E a viagem é muito isso. Você só vai viver uma viagem incrível se você planejar a viagem antes, né? Se você tiver uma roteirização antes, se você tiver toda uma busca antes. E é a mesma coisa do bem-estar. Você não vai... hoje eu quero viver o bem-estar. Você tem que... Eu acho que assim, tudo... Agora com essa agência de viagem online, né? Ficou tudo mais difícil. Mas eu acho que quem procura vocês quer um serviço mais premium, né? Tipo, mais... Tudo organizadinho do começo ao fim. Então, reserva em restaurante, atendimento para check-in. Quando era na pandemia, que você me auxiliou na documentação, em preencher aqueles 500 formulários que a Anvisa pedia, onde que faz a vacina no outro país. Então, é bem completo, né? E tem o aplicativo. Então, conta um pouco mais desse aplicativo. Vai, Gregoriano. Bom, então, o que acontece? Fernanda tem 25 anos de turismo, eu tenho 32. Eu entrei com 17 anos. Caramba. Tem quase a minha idade. Tá vendo? Quase a sua idade. Levando as pessoas para lugares incríveis. Incríveis. E o legal é que
essa pandemia ela veio desmistificar muita coisa em relação ao turismo. Eu sou de uma época do turismo em que as pessoas viviam enfaixadas. Tudo era pacote. Sim. Ah, eu vou comprar um pacote para Bahia, um pacote para o Ceará, um pacote não sei para onde. Isso foi uma necessidade naquela época. Com a chegada da internet, as pessoas passaram a ter acesso que nós temos. Sim. Aos fornecedores, aos hotéis, ao conhecimento e ao que acontece hoje literalmente mundo afora. Então, hoje, o cliente ele é mais educado e mais conhecedor da viagem do que nós. O nosso papel é assimilar aquela informação e transferir em realidade. Realizar aquele sonho daquela pessoa. O importante hoje de uma agência que se preocupa e se atualiza constantemente, isso é fundamental, porque a internet está aí o dia inteiro com coisas novas, novos hotéis abrindo, a pandemia abriu muita coisa boa pelo mundo e fechou muita coisa ruim pelo mundo. Houve um divisor de águas, né? Quem sobreviveu saiu mais forte. Essa pandemia ela foi um divisor de águas que eu encaro benéfico para muita gente. O nosso aprendizado da pandemia foi muito bom. Nosso aprendizado principal foi cada vez mais nichar o mercado, estabelecer um padrão de atendimento. Por mais que ele encareça um pouco mais a viagem, eu te dou mais credibilidade no que você pede. Eu te passo literalmente as situações atuais de como estão todos os hotéis pelo mundo, quem é bom, quem é ruim. Vou te dar um exemplo. Existiram hotéis que ficaram fechados por 2 anos, 2 anos e meio. Sem fazer melhorias. Sem fazer melhorias. Eles literalmente botaram o cadeado na porta e esperaram o país liberar a abertura dos estabelecimentos hoteleiros. Caramba. Isso fez com que eles demitissem uma força de trabalho de anos ou décadas. Que faz toda a diferença numa experiência, né? Total. Você ser acolhido por pessoas que conhecem aquilo. Total. E agora, quando recontratam, como ficaram 2 anos e meio fechados, o que acontece? Aquele que valia 10, hoje ele vai pagar 5. Porque ele não tem esse caixa para bancar isso tudo. Além do que o cara que estava antes lá estava há 10 anos. Então ele vivia aquela experiência daquele hotel ou daquele destino. Hoje é uma pessoa que está lá há 6 meses, 1 ano. Não falando assim se ela é profissional ou não. Mas ela não tem aquela experiência de anos, aquele amor, né? Aquele afeto. Porque tudo isso conta. É bem-estar. Você ser recebido com afeto, com carinho, por uma pessoa que é local. Isso é muito importante nos roteiros que a gente faz. Eu acho que é essencial, né? Você quer ser bem acolhido. Sim, ainda mais agora. Porque você pega aí... todo mundo ficou sem poder viajar por 2 anos, 2 anos e meio... Você tem aquele período, bom, agora eu vou me vingar, agora eu vou viajar 1 ano seguido. Que é o que a gente fala, a gente vivendo hoje é o revenge. É o revenge do turismo. Inclusive, a gente quer levar várias pessoas para viajar junto com a gente. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Como vocês falaram no começo, a Samantha falou, porra, qual é a diferença de uma agência online e de uma agência como a nossa? É isso. A agência online não vai te dizer que aquele hotel ficou fechado 2 anos e meio e que aquele quarto que ele vende com uma foto linda não é a realidade. Né? Ou que aquele café da manhã, que até então, quando ele foi há 5 anos atrás, era maravilhoso, hoje não é tão assim. Vou te dar um dado. Existe um conglomerado turístico nos Estados Unidos, extremamente conhecido e famoso, que até hoje não oferece limpeza diária nos apartamentos de mais de 20 mil quartos que eles têm. Podemos dar nome aos bois? Não podemos, mas esse conglomerado já sabe. Tá. Né? Então você imagina, você pagar uma diária de até $2.000 e não ter uma limpeza diária. Nossa. E não é todo mundo que sabe. E aí, como que é, assim, para vocês, quanto agência, sabendo que a pessoa, o seu cliente, às vezes quer viajar para esse determinado lugar e aí existe essa questão, por exemplo. Aí você abre. É legal. Você tem que ser transparente. Tem que ser. Acho que o nosso papel hoje é orientar. Hoje, nós buscamos, nós não paramos na pandemia, nós intensificamos cada vez mais o treinamento, fomos para o mundo virtual para nos educar, para trazer mais bagagem e, ao mesmo tempo, tomamos decisões em empresas estratégicas. Nós nos afiliamos a grupos fortes. Uhum.
Hoje nós somos membros da TTW Group, que é um conglomerado de empresas muito forte, muito bem estabelecido no Brasil. De luxo. Foco e nicho em luxo e em viagens exclusivas. Isso cada vez mais trouxe para a gente uma bagagem e a importância de que esse é o caminho. Ô Fê, o que é um turismo de luxo? Assim? O que difere o turismo de luxo de um turismo convencional? Primeiro, o que eu acho que é o mais importante é a dedicação e o cuidado que você vai ter nosso, Tá. Né, da nossa equipe. Então, a gente vai estar com você 24 horas. Eu vou estar andando na tua frente 24 horas antes. Ou seja, você vai fazer um tour amanhã, hoje eu estou reconfirmando. Então, o self-care, assim, é impagável, é o nosso ouro, né? A gente está capacitado e treinado e tem contato que vem para o Brasil de todos os hoteleiros, fornecedores de serviço personalizado. Então, se eu te falar que por semana eu faço uns 3 treinamentos ou reuniões com esses fornecedores que vêm de fora, eu não estou brincando, porque às vezes tem até mais, tá? Isso por quê? Porque a gente está junto e foi selecionado então, pela TTW Group, e hoje a gente é muito orgulhoso de ser uma das 20 agências, são só 20 do Brasil selecionadas para estar, que nos dá acesso. E o que transforma isso? Em segurança para o nosso cliente. Então, por exemplo, todas essas informações, esses detalhes, a gente, numa conversa, vai passar para ele. Tá? Traduzindo isso para o cliente ali no dia que ele vai lá, né? Viajar. Então, ele tem atendimento no aeroporto. Os hotéis são ultra selecionados. A gente vai entender o perfil dele, porque a gente tem vivência. Então, uma conversa personalizada, um atendimento presencial num escritório, assim, que parece que você está na sua casa, para você também ficar tranquilo e nos contar o que você quer da viagem, se vai com a sua família, que experiência exclusiva você quer fazer. E tudo isso a gente vai desenhar e vai entregar para o nosso cliente, né? Eu acho que a segurança é um luxo. Você tá nos melhores hotéis é um luxo. A gente entender o que você quer é um luxo. E você viajar tranquilo, sabe? Você ter a certeza de que tudo vai fluir. Então, isso é muito importante pra gente, né? Ter um roteiro dia a dia, um aplicativo onde tá o teu detalhamento, todos os pontos turísticos, guia ultra selecionado, porque o guia faz a diferença numa viagem. Né? Ele que vai te contar a história do local. E muitas vezes você vai fazer uma viagem e nem se preocupa com isso, com o guia, né? Sim. Não, aí contrata vezes... lá alguém pra falar. Não, nem contrata. Você vai, sei lá, pra Paris e sai andando na rua. O que você passa de lugares, assim, com um monte de história, que às vezes você não precisa ter o guia, mas a gente entrega tudo isso recheado para ele. Ó, então você vai descer a Champs-Élysées e vai conhecendo cada ponto. Ó, não deixa de parar nessa esquininha aqui, porque aconteceu uma história. Ou visite isso, porque é onde começou a moda em Paris, entendeu? Então, todos esses detalhes, a gente vai entendendo se a pessoa gosta de moda, se ela gosta de wellness, se ela gosta de esporte. E aí vai direcionando o destino para ela, né? Então, não adianta eu pegar para um esportista e falar, não, porque aqui é o centro da moda. Ele, tá bom, é legal saber. Mas se eu falar alguma coisa de esporte, alguma coisa assim, ele vai ficar muito mais interessado, né? Assim, porque é o perfil dele. Então, isso são diferenciais que não tem preço. Que você vai sentir vivendo, né? Então, é uma vivência. E é o que a gente fala constantemente nos conteúdos da UEL, é justamente isso, assim, trazer recurso para a pessoa se preparar para fazer a vida dela um ambiente de bem-estar, porque é viver na prática, né? Exato. E aí, só para lembrar a galera, que onde que você vê todos esses conteúdos, não só aqui no YouTube da UEL, mas como lá no portal e na revista. Sim, e na revista tem todas essas dicas, né? Eles falam a gastronomia do lugar, eles falam sobre o que tem para fazer, quais são os esportes, se tem spa, enfim. Se tem vinho, muita bebida. Eu fico impressionada com cada matéria que vocês colocam na revista pela riqueza de detalhes
de cada lugar. E muitas vezes são lugares que vocês acabaram de vivenciar na prática, né? Sim. Eu lembro do Mar, quando ele fez a matéria do safari. Da Tanzânia. Da Tanzânia. Nossa, rica em detalhes e fotografia e paisagens incríveis. O que eu acho legal é que vocês, o wellness, né? O propósito que as pessoas têm. Hoje a viagem se tornou um propósito de vida. Sim. Muita gente tem, como essa da Tanzânia. A experiência da Tanzânia foi um propósito que eu tinha de explorar um continente que até então é esquecido por muitos, mas adorado por poucos, né? Hoje a África é um país, um continente maravilhoso. A África do Sul é um país que está se abrindo para o turismo novamente. O Brasil voltará a ter um voo direto para Johannesburg a partir de julho do ano que vem. Que legal. Então, só boas notícias que a gente vem recebendo. Voltando ao assunto do propósito, né? Era um sonho seu ir para lá? Era um sonho meu de ir para lá. A ideia era explorar bons lugares ali para você, ao mesmo tempo, conhecer um pouco da cultura local, né? E foi um pouco do que nos trouxe ao nosso assunto objetivo daqui. Hoje, na África e em alguns continentes do mundo, existe uma rede hoteleira chamada &Beyond, né? Então, literalmente, eles estão muito além, literalmente, do que qualquer outra. E a rede Singuita, uma rede internacional, são 2 redes internacionais de exploração de destinos turísticos com propósito. Sustentabilidade. Então, na África eu tive o prazer de conhecer 4 lodges dessas 2 empresas. O que é lodge? Lodges são um meio de hospedagem de altíssimo padrão, no caso dessas 2 redes, que te oferece um serviço completo. Então, você tinha café da manhã, almoço, jantar. Você imagina fazer um safari, onde no meio de uma savana, o seu ranger para o seu carro ali embaixo de uma árvore e arma um seu almoço. Com mesa, com cadeira, com vinho, com cervejas, com o que você quisesse ali. Eu não sei o que é, né, minha gente? Literalmente. Então, é o que eu falo. É um propósito, né, de você fazer uma viagem dessa, é o bem-estar. Tudo acaba no bem-estar. Tudo acaba. Mas você não vai querer ficar num lugar que você está se sentindo mal. Exato, não vai mesmo. Tudo, o que completa essa experiência da África, e principalmente do &Beyond, do Singuita, que a gente vivenciou, é a sustentabilidade, né? Então, você está ali, se beneficiando de tudo aquilo, mas sabendo que tudo ao redor seu é preservado. A cultura, a gastronomia, as pessoas que vivem naquela região são engajadas nesse turismo de luxo, elas não ficam à deriva. Então, isso, acho que ainda você fica mais orgulhoso de estar lá. E é uma coisa que as pessoas estão procurando mais, não é? Sim. A questão da sustentabilidade. Exatamente. Tem hoje hotéis que é plastic free, sabe? Ou seja, você já não tem plástico de amenity nem nada. Então, tem várias tendências aí na hotelaria e no turismo que você pode escolher por esse lado hoje. Então, é mais uma opção. Assim, né, da África, por exemplo, que é um tabu. Não sei se é o Singuita ou &Beyond, ele tem um convênio com o Alex Atala, né? Por quê? O Singuita, né, traz os locais, né, os que gostam de gastronomia, que tem essa aptidão, vem para cá fazer um curso ou aprender. Eles vêm de lá pro Brasil. Pro Brasil, para aperfeiçoar suas técnicas culinárias com o Alex Atala. Que legal. Aqui em São Paulo. E levam para lá. E agregam a cultura de lá. Exatamente, porque quem conhece todas as ervas locais é o local, né? Sim. Assim, a gente vai aprender, mas ele viveu aquilo, é DNA dele, né? Então isso é legal. A gente precisa sair do Brasil e até a Tanzânia para descobrir que o prato diário deles é arroz, feijão, carne e ovo. E aí você volta querendo comer o nosso. Então, são coisas incríveis que a gente acaba aprendendo. E isso que é legal, é saber o que vender. O nosso papel hoje é direcionar para os nossos viajantes o produto certo para ele. Você pode achar muita coisa. Para mim, eu acho que o melhor é ir viajar de executiva para Nova York. Mas, às vezes, não é o caminho certo. De repente, não é para você. O ideal é essa sua escolha, né? O nosso objetivo é o que eu acabo brincando com a Fernanda. Nós somos o Google do turismo. Você nos aciona para a gente te dizer o que é ideal para você.
Esse ano teve um acontecimento muito legal, né? O que a gente influencia, né, na vida das pessoas, né? Eu mudei a data de um casamento. De um cliente seu? É. Não é? Lembra? Caramba! Ele entrou em contato com você falando, eles quero casar em tal lugar. Não. Eles queriam fazer de lua de mel Egito, Omã. Ah, eu achei que era pro casório. Não. Só que eles iam casar em agosto. 50 graus no Egito. Nossa. Eu falei, será que dura o casamento? Falei, vocês forem lá na lua de mel e ficar 50 graus, né? Porque é quente. A gente tá acostumado com calor, mas é um calor... É um calor diferente. Insuportável, né? E assim. afinal de contas, na lua de mel, você vai querer transpirar, mas não de calor dessa forma. Exatamente, né? Sabe, assim, você tem que falar. Por mais que você quer aquela venda, vamos dizer assim, né? Porque a gente é uma empresa. Foi uma viagem maravilhosa. Mudamos, porque a gente instruiu eles porque para aquele eles não queriam momento... abrir mão daquele destino. Não, a gente até deu outras opções, inclusive de África. Eles queriam, às vezes, Tailândia, mas na época não estava aberto ainda, ou tinha algumas restrições. Né? Então, ou seja, a gente põe isso na mesa. Transparente. Não vendo o que é lucro, o que não é. É a satisfação dele, é a volta dele. Eu penso ele voltando. Com um sorriso daqui a aqui. Né? Então, a gente falou. E aí, foi lá e falou, Fernanda, tem uma boa notícia. Mudei a data. Vou pro final de setembro. Falei, ótimo, então vamos embora. Porque eu também vou ficar mais tranquila. A pior coisa é você, não, tudo bem que eu expliquei tudo, falei tudo, que é Kate, que não sei o quê. Daí eles vão, mas não é. Não brilha meu olho e não vai brilhar o dele. Mas tem cliente que chega também sem saber a noção de destino, assim? Tem. Muito, né? Tem, aquele que pede, olha, eu quero ir pra Disney, eu quero esquiar ou eu quero fazer um safari. O cara tá decidido nessa pessoa, porque eu quero conhecer o mundo inteiro. Aí quando você fala assim, putz, tem que escolher uma viagem, Exato. A Má é uma dessas. Eu vou chegar com opções. Então, é complicado. Hoje, é uma arte você trabalhar no turismo, né? Acho que você tem que seguir muito conversar muito, né? O que muita gente acha que as OTAs fazem, né? A OTA não conversa com você. O que é OTA? O que é OTA? Né? Agências online, né? Você vê todas essas que estão no mercado. TripAdvisor, Booking, Trivago. Você não tem conversa. Urbi. Né? Urbi. Você não tem conversa. Né? Ali, assim, eles são racionais. Você põe o que você quer, eles te entregam aquilo que eles têm no database deles. Aí acontece os perrengues chiques. Né? Aí é legal. Aí é legal pra gente que tá aqui, ó. É legal. Por que o Egito é barato em agosto? Porque é calor, né? Assim, ninguém quer ir. Entendeu? Tem gente que vai, mas aí... É complicado. Por isso que o nosso papel hoje, o agente de viagem, ele tem um valor. Você vai no médico para saber a sua profilaxia, o que você precisa para estar melhor. O agente de viagem, o princípio é o mesmo. Eu vou te dar uma profilaxia para você viajar melhor, para você evitar perrengues. Então as pessoas acham que o agente de viagem é um mero repassador de informação. Pelo contrário, o bom agente de viagem hoje é aquele profissional capacitado, treinado. Ele tem que saber uma língua, ele tem que falar inglês, ele tem que saber se comunicar. É fundamental. Né? É fundamental. Não adianta ele comprar de um fornecedor aqui no Brasil se ele não consegue depois entrar em contato com aquele hotel que você vai chegar amanhã para saber se o quarto está ok. Né? Eu quero pedir para a Má, quando ela chegar no hotel em Londres X, eu quero que tenha uma água geladinha gostosa, eu quero que tenha um chá, uma água quente para ela fazer um chá, porque ela chegou em Londres. Isso é wellness. Isso é total. É você chegar... Eu acho que são esses cuidados, né? Tipo... Eu acho que buscar a agência hoje, você buscar com cuidado, viajar com cuidado, é porque você quer esses mimos. Sim. Eu acho e que tá não na é moda esse negócio das blogs. Eu acho que não é nem um mimo que você espera, é o viajar com tranquilidade. Pra mim, viajar com tranquilidade não tem preço. Então, mas se chegar num lugar e não ter que fazer, sei lá, a gente brinca que você vai tirar o celular só para tirar foto. Muito bom. É por aí. Não é? Essa é a melhor parte, né? É. Você não tem que se preocupar. Exato. É muita coisa envolvida. É possível fazer turismo de bem-estar em qualquer lugar do mundo? Sim. Sim.
Sim. Inclusive na Disney. Inclusive Sim. na Disney. Ó! Que é o que hoje a gente atende clientes nossos, que com filhos ou com os pais mais velhos que querem ter momentos com os netos ou com os filhos, a gente consegue montar momentos especiais de wellness, por exemplo, na Flórida, em Orlando. Que legal. Aí vem a capacitação que você tem que ter para entregar esse tipo de coisa, o conhecimento que você tem que ter. Então, tudo isso vem de encontro ao que a gente está falando aqui, né? Sim. Uma viagem de propósito, uma viagem extremamente personalizada. Cuidada, né? A gente tá escolhendo, tipo, com Posso fazer todos uma os pergunta para detalhes. vocês? Claro. Qual que é a tua expectativa de uma viagem wellness? Até para desmistificar, assim. Nossa, maravilhosa essa pergunta. Olha, eu vou começar por mim. Eu acho que o conforto, então, uma boa comida, uma boa cama e um visual maravilhoso. Para mim já... Comida e cama, né? Comida e cama. Não, e um banho quente, né? Porque sem banho quente eu não vivo, gente. Pode estar fazendo 30 graus, eu tenho que tomar meu banho quente. Eu acho que assim, o que eu espero de um turismo de bem-estar é os cuidados desde a hora que eu pensei em fazer essa viagem até a minha volta para casa. Porque eu vejo muita gente viajando, falando assim, vou viajar para descansar. E aí volta e reclama que não descansou, que foi mais cansativa a viagem do que se ela ficasse aqui, por exemplo, né? E então eu acho que é isso, é pensar em cada detalhe, desde a minha saída de casa, então... O que eu vou levar? Como que eu vou ser recepcionada lá? Se eu vou ter a boa cama? Se eu vou comer bem? Se eu vou fazer passeios com a cultura local? Porque, eu não sei, é uma coisa que eu, Marina, sempre espero quando eu viajo, é conhecer realmente como é o lugar, né? Então, eu sempre dou preferência, quero andar de metrô, quero fazer as coisas que pessoas daqui fariam, pra eu me sentir parte daquilo. Porque senão, você realmente vai lá, vai ver alguns muros que talvez alguns você vai ficar sabendo o que é, talvez outros não vai, né? Aí você vai ficar sempre, tipo, não vivendo o dia de hoje, porque você tá pensando no que você vai fazer amanhã e se você tá agradando quem tá viajando com você, né? A não ser que você esteja viajando sozinho. Mas você também fica nessa expectativa do que... Será que o que eu vou fazer amanhã é melhor do que eu tô fazendo hoje? Então, eu acho que é esse relaxar e aproveitar o momento, desde a hora que eu sair até a hora que eu voltar. E você acha que turismo... Virei entrevistadora, né? Agora. Pode fazer. Vai, é ótimo. Esse que é o nosso bate-papo. Você acha que, assim, tem um bloqueio, não, mas, assim, muito mistificado que turismo de bem-estar é só você viajar para cuidar de você, spa, yoga, retiro. Assim, eu acho que são duas coisas distintas. Né? O retiro você vai com um propósito. Inclusive, a gente falou sobre retiro num episódio do podcast anterior a esse. Então, fica o link aqui em cima. Você já pode ir direto lá e saber até as diferenças do que é um retiro. Exatamente, do que é um turismo Isso é importante, exatamente. Mas eu acho que, assim, um turismo, um retiro, você vai para um propósito de se conhecer. Sim. Né? Acho que um turismo wellness, você vai para um relaxar, para um curtir, né? Assim, por mais que tenha uma aula de yoga, uma meditação, uma respiração, ela faz parte de um contexto, tô aqui para o meu bem-estar, né? E não para um autoconhecimento. Eu acho que essa é a maior diferença entre retiro e um turismo de bem-estar. Não é isso? E uma coisa que eu foquei muito no que o Má falou, assim, sobre os guias do El Beyond, né? Que eles são altamente treinados e eles têm uma super preocupação com os guias. Eu lembro de você falando que ele tava sempre à frente, né? Ele chegava, ele já sabia o que você gostava de beber, ele já abria o negócio, ele já sabia. E você falava assim, nem eu estou sabendo que eu tô querendo isso, ele já sabe. E eu acompanho um casal na internet, que eu gosto muito, que é o Paulo Cuenca, não sei se vocês já ouviram falar. E eles estavam agora, há pouco tempo. No Ambiente de Vira-Vira. Lá onde a gente vai fazer. E eles colocaram uma frase que pra mim, assim, foi... Eu falei assim, nossa, as pessoas precisam saber que com a gente elas vão ter isso, né? Que é, nossa, ele tava agradecendo a esposa que escolheu toda essa viagem, que ele, pela primeira vez, ele tava relaxando. Ele, tipo, agradeceu o relaxamento que ele tava vivendo lá. Que legal. Eu acho que isso é fundamental, mas por que deu certo? Porque ela conhecia o que ele queria, ela sabia o que ele desejava naquele momento da vida dele. Vou te dar um caso muito interessante.
No final do ano passado, na véspera do Natal, eu recebi uma ligação de uma secretária, de um grande executivo de uma empresa farmacêutica mundialmente conhecida. E a secretária falou, olha, Marcelo, você que faz as viagens particulares do nosso CEO e eu estou com um desafio, porque a nossa empresa é atendida por uma outra empresa de gestão de viagens, mas ele não quer fazer com essa empresa. Porque vocês trabalham tão bem com as viagens dele que ele quer que vocês façam as viagens dos executivos da empresa. Ele quer transmitir esse afeto. E ele também, quer né? Exatamente, ele quer que vocês transmitam para os nossos encontros e essas viagens que a gente pretende fazer, literalmente o bem-estar que vocês nos dão nas nossas viagens. Dica que eu dou é converse. Gente, as pessoas hoje usam o WhatsApp para tudo. Para tudo. Então ela não fala mais, ninguém mais conversa com ninguém. Não. Manda o áudio no WhatsApp, você responde por áudio, você ligar, acabou. E-mail, então, não existe mais. Não existe, é verdade. Mas isso é uma cultura nossa brasileira. Você vai para os Estados Unidos, você manda um WhatsApp com áudio para um gringo, ele não sabe o que é isso. Ele nem escuta. Não tem WhatsApp, ele não tem WhatsApp. Ele não tem WhatsApp lá. Não. Então, eu acho que para fluir bem o seu desejo, a sua realização de uma viagem boa, tem que ter conversa. Sim. Agora, o que a gente quer saber, quantos perrengues passaram? Ou, tipo, qual o pior perrengue que vocês passaram? Ou que absorveram de uma outra agência que vocês tiveram que contornar? Acho que o perrengue para todo mundo foi a pandemia. Foi o maior perrengue? Foi assim pro setor? Nossa. De repente tudo fechou e quem tava viajando? Nossa, é verdade. Como volta? Vocês tinham gente lá fora? Tinha. Conta, pode? Tinha gente na Itália, que a Itália... Nossa. Ah, não, aqui não vai fechar, aí tem que voltar. De repente, você tem que começar a voltar, e voo cancelado, né? Assim, então, isso... Lógico, sempre todo perrengue é um aprendizado. Eu começo por aí, né? Então, tem que dar atenção pro cliente, assim, ficar com ele 24 horas. Estamos aí, estamos fazendo isso, tal. Mas acho que a pandemia nos fortaleceu, mas a gente aprendeu muito. Porque era mudanças. Depois abrindo. Então, isso foi acho que um perrengue universal, assim, Sim. né? Que Acho todo que mundo teve que reaprender, o Má né? até lembrou de alguma história. Porque ele ele já já fazia. fazia. Ele tem. O Má tá suando agora, Ele tá assim, né? Não, mas eu vou contar Deixa eu uma contar, dele, deixa eu assim. contar, deixa eu Ele contar. tinha um guia que fazia yoga, tal, assim, né? Toda manhã no apartamento. Aí ele tava nos Estados Unidos e ele foi acender um incenso e ligou o sprinkler do andar inteiro. Puta merda. Choveu. Imagina um andar inteiro de um hotel. Evacuando, porque lá é Evacuando sério. o hotel, mas o andar inteiro foi danificado pela água, porque era muita água. Né? E depois você tendo que encarar um gerente geral desse hotel te ligando e falando, bom, o que eu vou fazer com esse cara, né? Nesse caso, eles pedem pagamento do hóspede? Nesse caso, não. Não. Quase que eles pediram pagamento para mim, né? Mas aí você conversa. Aí vem, de novo, né? Relacionamento, conhecer a pessoa, né? Saber falar a língua. Saber falar a língua e você ser uma pessoa crédula. Sim. A pessoa saber que você é um bom profissional. Uhum. Né? E no final, a história se desenrolou tranquilamente. Ele percebeu que foi um acidente, acionou o seguro do hotel e acabou. Né? Então, aí de novo, né? Aí vem a experiência. Eu tive um caso... Vamos lá, como eu comecei no turismo, né? Pra vocês entenderem os perrengues que eu já passei. Eu comecei no turismo, como eu falei, com 17 anos eu fui auxiliar de cozinha de um hotel aqui em São Paulo. Você nem fez turismo, então? Eu fiz Ou hotelaria. fez? Ah, você fez hotelaria. Fiz hotelaria. E aí eu era auxiliar de cozinha nesse hotel, passei por todas as áreas do hotel. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu conheci uma operadora. Operadora é um coração do turismo. É a empresa que contrata, né, todas as pontes do turismo. Então, contrata a companhia aérea, contrata o cara do traslado que vai te buscar, contrata o hotel, contrata o tiozinho que vai fazer o seu city tour e aí por diante. E aí eu trabalhei numa empresa que na época ela já fechou, chamava-se Unic Travel. Unic Travel, ela fretava aviões, eu sempre fui fretador de avião, e a gente fretava uma companhia aérea chamada Aero Cancún. Foi quando o Cancún foi lançado no Brasil, né? 1988.
Né? Eu era um bebê. Perdão, 1991. 1991 começou o primeiro melhorou, voo. Né? De 88 para 91. Ó, já tinha 14. Era um voo de São Paulo, Cancún. Tinha uma rede de hotéis, era a rede Oasis de hotel. Então era o avião da rede de hotel, que era o Cancún. A empresa que fazia o receptivo era da companhia do hotel e o hotel. Então era uma pirâmide, né? Tudo embaixo do mesmo guarda-chuva. E eu lembro que os caras começaram a vender muito no período do Réveillon. E era o primeiro Réveillon de brasileiros em Cancún, 3 voos fretados por semana. Era uma loucura. O dinheiro naquela época estava valendo. Não, bem. valia. Assim, né? O povo tava o pacote gastando. de Cancún de 6 noites custava $888. Eu lembro até hoje, era 888. E aí, bombando. Beleza. E começou a temporada, no dia 10 de dezembro, o cara da empresa, lá o dono da empresa, falou, olha, Marcelo, você fala inglês, você fala espanhol, então eu quero que você seja o nosso guia base. Você vai ficar de 10 de dezembro até 30 de janeiro em Cancún. Você vai morar nesse hotel, você vai fazer isso, e fui eu lá. Pô, 20 anos, tá, cabaço, né? Vambora. Maravilhoso. Vamos ver o que vai rolar. Cancún, só gata, né? Só festa, só balada. As maiores loucuras que eu fiz na minha vida foram lá. Beleza, fomos lá, dia 10 de dezembro. Queremos saber das loucuras ou não? 10 de dezembro, cheguei lá em Cancún, puto máximo, praia, hotel, tudo que eu queria, né? Não pagava nada, tava tudo no contrato que eu tinha assinado de guia base. Quando no dia 20 de dezembro, o pessoal do Brasil me liga dessa empresa e falou assim, ó, estamos com um BO enorme. Vai dar uma merda gigante, porque todo grupo que chega, e todo grupo eram 250 pessoas que chegam no dia 28 de dezembro, não tem hotel. Isso a gente sabia no dia 20. Eu falei, Jesus, e agora? Como que nós vamos... Acabou Olha, a festa, o né? seu papel agora é correr atrás de hotel. Para 250 Para 250 pessoas. Eram 127 quartos. Você não lembra? Até hoje, 127 quartos. E na época, Cancún tinha esses megalomaníacos hotéis? Não tinha tudo. Eram poucas redes hoteleiras. Cancún era uma cidade mais decente, né? Era menor. Porque hoje é uma loucura. É uma zona, Cancún. E o que a gente fez? Vamos atrás de hotel. Então você imagina você... Não tem WhatsApp, né? Não tinha WhatsApp, não tinha celular. Google. Era fax. Era fax. Né? Não tinha e-mail. Né? E você tinha que bater de porta em porta de hotel para ir conseguindo quarto. Então você conseguia 3 aqui, 7 ali. Não conseguimos todos. Meu Deus. Né? Réveillon, como vocês fizeram? Não conseguimos todos. Aí foi o idiota aqui para o aeroporto, recebeu o avião. E não tinha mais tempo de falar para as pessoas, olha, vamos não desistir podia falar. Não podia falar, porque naquela época não tinha Procon. Não tinha esse negócio. O cara comprou, ele queria. O cara vai no Procon, reclama que você tem seu dinheiro de volta. Não é assim, não tinha. Tudo bem que não está muito longe de hoje algumas coisas que acontecem por aí. Mas bom, resumindo, eu tive que dar o meu apartamento para passageiro que estava chegando, os guias bases das outras empresas deram o seu apartamento. Nós tivemos clientes que dormiram 3 noites no lobby de hotel. Jesus. Então, esse foi um perrengue que eu nunca mais vou esquecer. E então, chegou a passar outras vezes coisas parecidas? Não, aí eu aprendi a não ser idiota. Né? Aí você aprende a não ser idiota, você aprende a você valorizar o seu trabalho, a valorizar o seu conhecimento. Aí eu passei a valorizar relacionamento. Se eu tivesse um bom relacionamento, é que eu era novo, então novo no turismo, inclusive. A partir daí eu valorizo hoje cada pessoa que eu conheço, tratar pelo nome, conhecer um pouco da pessoa, manter contato com essa pessoa, por mais simples que seja. É o carregador, é o maleteiro do hotel. Merece o mesmo respeito que o gerente geral. Ele que vai dar o primeiro sorriso pro teu cliente. Sim. Entendeu? Né? Quem abre a porta do teu carro. Exato. É mais próximo do cliente do que o gerente geral. Exato. O pessoal vai lembrar dele e não vai lembrar do gerente. Exato. Exatamente. Eu cheguei a levar para a Disney, eu trabalhava numa grande operadora que fechou em 2001, chamava Dimensão Turismo. Eu aprendi muita coisa com o seu Rubens, o dono da Dimensão, o seu Giacomo, que era o financeiro. São pessoas que eu carrego um carinho enorme até hoje. E aprendi muito com eles. E nós chegamos a mandar para Orlando, no mês de julho, 5.000 pessoas. Jesus. Em avião fretado. Naquela época, o aeroporto de Guarulhos estava inaugurando. Caramba. Entregar a
Verdade, hein, Marcelo? Estava inaugurando o aeroporto de Marcelo, Guarulhos. Você tá realmente bem, viu? E a gente Ele fazia... era menor aprendiz, né? E aí, na época, voava-se a Panam ainda. Sim. Nossa. Pan American, a Panam voava para o Brasil e na época nós fretávamos 2 747 da Panam e 2 747 de uma empresa que ainda existe, chamado Tower Air, os Jumbos, né? Sim. E a gente fazia o embarque desse pessoal aqui no Brasil, junto com a United Airlines, os caras com o check-in do lado, e a gente fazendo o check-in de 4 aviões juntos. Nós fazíamos o check-in, nós despachávamos Você a mala. vestia a roupa da companhia pra... Nós fazíamos tudo. Acabou o check-in, eu fiz muitas vezes, eu era correio do avião. O correio é aquele funcionário que segue com o avião, ele bate e volta. E eu fazia São Paulo, Miami, São Paulo, Orlando. Chegava em Orlando, descarregava o avião, pagava a gasolina, escolhia o catering, pagava o catering. Uau. Então, a gente acabou aprendendo tudo isso. Vocês acham que hoje, tipo, o pessoal que se forma hoje, assim, na hotelaria, que trabalha, tem essa imensidade de informação, de saber detalhes? Não, né? Não tem. Hoje é muito triste ver a juventude que se forma hoje no segmento. Primeiro, o segmento é um segmento pouco valorizado. Sim. Mas é culpa nossa. É culpa dos empresários do setor de turismo, que eles não valorizam. E isso é aqui do Brasil ou você acha que é geral? Isso é do Brasil. Do geral. Pagam mal, valorizam mal o seu colaborador, não investem nele. Eu tive sorte que eu tive esse investimento dado pelos meus ex-chefes, né? O seu Rubens foi um deles. É um cara, eu conheço todas as ilhas do Caribe. Uau. Eu tive uma oportunidade de viajar 45 dias. Ele me pagou 45 dias para conhecer as ilhas do Caribe, porque ele queria escolher uma para ser um novo destino de fretamento do Brasil. Que legal. Você entendeu? Então hoje você não tem mais esse investimento. Alguém que investe, né? Talvez até tenha por outro lado, né? mas hoje você... Departamento de tipo, produto. hoje lá na TTW vocês têm, assim, que você estava falando, que vocês têm muito treinamento, né? Sim. Tem um esse departamento de produto também, né? Então, isso é importante, que ele já pré-seleciona o que tem a ver com o nosso público e com a nossa estratégia de negócio, né? Então, hoje já vem filtrado. Então, é nesses que a gente vai investir o nosso conhecimento, nosso tempo, nosso relacionamento. A gente participa de feiras internacionais segmentadas para o turismo de luxo, né? Então, essa base de a gente estar na TTW é muito importante, né? Mas eu vejo que vocês viajam muito. Isso é investimento de vocês também, Sim. treinamento Sim. de vocês? Ou É, tem porque- Não, investimento nosso. Antigamente, quem é mais velho do turismo aí, antigamente a gente era convidado pelas companhias aéreas para você viajar. Não tem mais isso. A Varig era uma Sim. que incentivava muito. Eu viajei a convite da Varig para muitos lugares. Eu viajei a convite da Disney dezenas ou centenas de vezes, para ver novas inaugurações, novos produtos, o que vai acontecer, e hoje a gente banca. Essa da África, nós fizemos investimento de ir até Lógico lá que e teve conhecer. um subsídio do hotel, entendeu? Tem Mas uns a gente pontos, tem. entende que tem um custo. Um custo. O Range está lá à tua disposição full time. Range é o guia. É o guia. É o guia. É. Tem alimentação, tem os aviões que você pega entre as Interno, né? Interno, entendeu? Então, gente, isso é custo, né? Então, isso também é sustentável, né? Você quer vir conhecer, um ajuda o outro. E aí, eu acho o quê? Que vai de você saber o que você quer para a tua empresa, né? Para o teu cliente. Eu não vou para um local que eu sei que talvez não interessa para o meu público. Então, a gente seleciona aquilo que a gente acredita, né? Porque, além de tudo, também é o meu tempo, né? E eu sei, assim, hoje tem todos os canais aí de Instagram, de tudo isso, que eu também vou mostrar para o meu público que está ali me acompanhando o que é a novidade, o que eu descobri para ele. Mesmo que seja um destino que a gente vai sempre. Né? A gente acabou de voltar de Miami, Orlando, que a gente vende muito. Mas eu quero dar o diferencial para ele. Então, eu fui lá ver. O que está acontecendo lá? Tem um monte de gente que volta reclamando. Eu fui. Isso é um investimento meu, porque é importante para mim. Então, isso tudo transforma no teu bem-estar. Você tem que saber, vem de encontro àquilo que nós falamos, né? A pandemia fechou muita coisa. Fragilizou muita empresa. Então, eu acho que o cuidado que hoje qualquer empresa do setor tem que ter, não só do turismo, qualquer uma, né? É saber o que você está vendendo. Como está hoje aquilo que você sempre vendeu? Tá bom? Tá ruim?
E ser transparente. Falar, isso eu não vendo pra você. Já falei. A gente fala, a gente tem que dar nome aos bois. Ó, eu não vou vender esse hotel porque ele é assim, assim, assim. Não, mas é impossível. Não, mas sempre fui, mas é... Então você vai sozinho. Você quer um perrengue danado que a gente passou? Quero. Agora, o ano passado. Óbvio que eu quero. Eu gosto dessa história. Já viemos aqui pra isso. A gente dei a cerveja pra ver se você... Eu te dei uma cerveja que era justamente pra você. Existe uma rede de hotéis, é um clube de viagens, não são hotéis. Ele é um clube de viagens que eles têm estações de esqui no mundo inteiro, tem alguns hotéis do Brasil, e eles são um clube. E nós atendemos uma cliente fantástica nossa, uma amiga, né? Que não, putz, ó, as crianças querem conhecer neve, querem ter uma experiência de neve, e a gente quer fazer vamos para o Canadá. Tá bom. Essa rede hoteleira está inaugurando um resort de neve no Canadá. No período do Natal e Réveillon do ano passado. No meio da pandemia? Né? No final da pandemia, vamos dizer assim, todos já vacinados. O hotel estava aberto, operando normalmente, perfeito. A cliente chega lá no hotel... dia 29 de dezembro, chega lá e foi recebida. Perfeito, fez check-in no dia 30, ela começa a ligar. Barone, olha, a equipe de recreação não está funcionando. Falei, mas como assim não está funcionando? O hotel não avisou nada, que ia ter algum blackout ali que não ia rolar. Olha, as aulas de esqui não estão acontecendo do jeito que vocês falaram, né? Dia 31 de dezembro, ela manda, 1º de janeiro, 3h30 da manhã, eu recebo um WhatsApp, uma foto da refeição do Réveillon. A ceia de Réveillon que eles tiveram. Veio numa marmita, nada contra, eu adoro uma marmitinha, mas no Réveillon, depois que você pagar mais de 120 mil reais... isso é importante, é um detalhe importante. Vem uma marmita, a foto da marmita que eles receberam, uma ceia de Réveillon no quarto, porque eles não podiam ficar fora do quarto, porque houve uma determinação do governo local de que não podia mais fazer a ceia de Réveillon ou alguma coisa do gênero. Frigir dos ovos, né? Foi catastrófico, lamentável, foi uma imposição local, ou seja, a gente não tinha arbítrio aquilo. Mas o pior foi a gente saber, posteriormente, de que essa rede de hotel, esse clube de viagens, havia sido avisado de que aconteceria aquilo, que eles teriam um blackout. E eles não avisaram. E eles não avisaram. Então, é crédulo isso? Não, é perrengue, né? Porque o cliente tá na expectativa dele. Ele conta com a gente para resolver, ou para tirar ele daquele lugar, ou para fazer uma mágica, entendeu? Então, você tem que lidar com emoção. E isso é muito... difícil às vezes, mas você tem que, né, tá ali disponível, tá com as melhores soluções. Mas imagina se essa mesma pessoa tivesse ido viajar sozinha, entrei no site, vi, e não tivesse um suporte, né? É difícil, é super complicado. É super desafiador. Então, de novo, né, essa pandemia, ela fragilizou, afetou muita gente, deu muito problema por aí. Não precisa ir longe, pô. Nós tivemos agora um fato recente no Brasil, o aeroporto Fernando de Noronha está em reforma. Ele entrou a pista, só tem uma pista. A pista principal está em reforma, estão refazendo o asfalto da pista. E a gente tem cliente indo, quando abre a pista? Data indeterminada. Daqui, teoricamente, 4 meses a pista não pode receber avião a jato. Natal, Réveillon. E aí você faz o quê? Cancelou. E eles não falam isso pra vocês com antecedência? Não, a gente está na mídia, a gente acompanha a mídia, a gente descobre, a gente vê. Aí que tá, a experiência da pessoa é fundamental. Sim. Então, batata, avião a jato não pousa? Beleza, quais são os clientes que estão voando avião a jato até Noronha? Gol e cancelado, só ficou com azul, não aguenta a demanda. Aí você tem que reacomodar todo mundo, negociar crédito. Lógico que o cliente não está feliz, que ele já estava ali contando os dias para ir para Fernando de Noronha. Então, todo dia é uma aventura. Não, gente, eu vou contar a minha última aventura. Eu fui tirar meu visto americano. Eu queria saber, quem nunca passou por um desafiador como esse, que atira a primeira pedra? E conta os perreios que você já passou. Contem aqui embaixo que a gente quer ser solidário. Vocês querem um podcast só de perrengue, né? Um podcast só de perrengue de viagem. Olha, eu fui tirar meu visto. Meu visto venceu no meio da pandemia. Aí até consegui uma data, enfim, 1 ano e meio sem visto. Fui tirar o visto, cheguei lá, a mulher, tá bom, muito obrigada, você deixa aqui o passaporte. Eu falei assim, tá, quando que eu busco? Ela falou assim, não tenho data para te dar. Eu falei, oi? Então, assim, se eu quiser sair do país amanhã, não posso, porque meu passaporte está preso. É tudo novo.
Gente! É toda uma nova realidade. Como assim? Hoje Tipo... é perrengue, né? Não, e lei, você só pode reter o documento Mas de alguém por 48 horas. Como que eles têm determinado? Resumindo, não tirei visto. É a lei de Murphy. Você quer o visto ou não quer o visto? Tá aqui, tá na minha mão. Aí Mas hoje a Não, fila mas pra eu você passei ter... perrengue. A gente fala de... Assim, eu tava indo pra Ushuaia em julho. Não, né? Esquiar. Aí, eu também deixei meu passaporte lá pro visto. Aí não voltou pra eu viajar pra Argentina com o passaporte. Aí, 2 dias antes, eu olho minha identidade, meu RG tem mais de 10 anos. Putz. Que também não viaja sem. Não viaja sem, né? Por mais que a foto ainda tá bonita, tá em bom estado. Mas assim, fui lá. Aí eu descobri um lugar que sai em 4 horas, lá no Poupa Tempo de Guarulhos. Não fica no aeroporto, mas sai em 4 horas um RG novo. Então fica a dica, hashtag. Mas assim, comigo, né? Assim, Ainda então... bem que foi com você. Não, mas Sim. aí a gente achou a solução no mesmo dia. Se fosse um cliente também achar. Mas todo mundo tá sujeito a alguma coisa. Por mais que a gente fica ali checando, a gente checa mais. Às vezes você não vai viajar sempre, você deixa esquecido o passaporte. Acho que o importante é você ter um bom solucionador de perrengues. Sim. O problema não é o perrengue, o problema é a solução. Solucionar o perrengue. Eu tive, olha, eu viajava muito para Los Cabos, é um destino de luxo no México. Em 2016, Barra 2017. Califórnia, maravilhoso. Eu estava numa, acho que a 7ª ou 8ª viagem no ano, e eu ia muito via Estados Unidos. E um dia eu estava voltando para o Brasil, isso é aqueles filmes de aeroporto, né? Inspeção de aeroporto. Aeroporto JFK. Eu me senti no programa. Bati no aeroporto, em Houston, fiz imigração, vem um cara da imigração, me chama, seu Marcelo, follow me, me siga. Vamos para a salinha. Tava legal já tinha entrado no país, estava legal, bonitinho. Ela falou assim, seu Marcelo, o senhor viaja muito nessa rota? Eu falei, viajo. Eu trabalho para o governo de Los Cabos, a gente cuida do marketing deles no Brasil, Paraná, beleza. Tá, então nós vamos mandar tirar a sua mala do avião, porque eu estava em conexão, falei, pode tirar. Então, beleza, o senhor senta ali. Me deram um chá de cadeira de 1h15, aí vem minha mala, com 2 oficiais da imigração. Aí ele falou, o que o senhor tem na mala? Eu falei, eu tenho roupa, tenho tênis, eu tinha comprado garrafa de tequila, eu tenho 2 garrafas de tequila, eu tenho isso. O senhor tem certeza do que o senhor está falando? Eu falei, eu tenho certeza do que eu estou falando. Me deram mais meia hora de cadeira, aí o cara voltou e falou, o senhor tem certeza que o senhor tem isso? Eles escreveram tudo? Eu falei, tenho. Então vamos acompanhar o senhor, por favor, fique aqui atrás do balcão, nós vamos abrir sua mala. Eu falei, pronto, plantaram droga, virei preso, né? Agora estou ferrado. Imagina, abriram a mala, tiraram tudo, checaram tudo, item a item, abriram as garrafas de tequila, etc. Eu falei assim, o senhor está livre para ir, pode arrumar a mala e pode ir embora. Então, isso é um bem que aconteceu comigo. Né? Ou seja, agora, no momento, não passa nem agulha. Né? Você fala, pronto, plantaram droga na mala. Saindo dos Estados Unidos. Eu tinha ido para os Estados Unidos fazer enxoval para o primeiro filho. E voltei... Não, era enxoval? Ou ele já... Não, era enxoval do segundo? Não lembro. Eu lembro que eu tava com leite na mala. Leite em pó. Passa. Não, eu já tava com meu filho nascido. Ele tava comigo e eu tava com leite em pó de lata. E passei na imigração. E a mulher passava a minha mala e falava que tinha um pó branco na minha mala. E passava a minha mala e falava que tinha um pó branco. Ela falou assim, você vai ter que... Posso te revistar aqui ou você quer ir pra salinha? Eu falei, não tenho nada pra esconder, pode me revistar aqui. Aí me revistaram inteirinha. E aí passaram... Porque lá nos Estados Unidos eles têm umas máquinas que vê. Aí passaram, acho que o conteúdo do pó. Não, quando você vai com leite, eu também, né? Com a minha filha, quando era pequena... Eles passam, né, até um paninho na tua mão. Mas é uma sensação que não passa nenhuma agulha mesmo, porque você é acuado. Meu pai, ele deve ter cara de como chama? Terrorista. Porque toda vez ele vai pra salinha. Não, ele é português. Cidadão português, tudo, mas toda vez ele vai pra salinha. E a última vez foi quando eu fui morar na Austrália. Da onde? Da parte da mãe. Ah, tá. E... Aí ele foi pra salinha. Só que assim, chegamos em Los Angeles, cada um pega uma mala e meu pai ficou com as malas mais pesadas, né? Bom, moço, pra salinha.
Aí meu pai, já acostumado, foi pra salinha. Chegou na salinha, o cara virou pra ele e falou, o que tem dentro da mala? Meu pai falou assim, não sei. Aí ele falou, como assim você não sabe? Eu falei assim, pois é. Minha filha tá se mudando, eu vim com ela porque ela faz escala aqui em Los Angeles, depois vai pra Austrália. E eu não sei o que tem na mala. Tá, ela é minha filha, deve ter roupa de mulher. Eu peguei as malas mais pesadas. Meu, o cara ficou puto. 5 horas de salinha, fez abrir tudo, aí viu que tinha bolsa de mulher, sutiã, calcinha, não sei o quê. Tipo, viu que olhava não era dele, sutiã, falou, olhava bom, não pode ir falava, embora. Mas meu pai falou assim, porra, sabe, tipo, e você sai com o que você tem na mão, né? Tá vendo? A dica é cada um carrega a sua mala. Cada um carrega a sua mala, uma vez a exato. gente tava em Bariloche, a Pietra tinha uns 5 anos, né? E ela tem 2 irmãs mais velhas, né? Hoje 23. Aí uma delas comprou, sei lá, acho que uma vodka, uma bebida local, assim, e não cabia mais na mala delas, né? Foram pôr na mala da Pietra, e ela adora assistir, ela tem 8 anos hoje, ela adora assistir Go Airport, Madrid Airport, ela falou, na minha mala não vai pôr drogas. Bebida é droga. Depois vão me revistar e eu não quero abrir e não vai pôr na minha mala de jeito nenhum. Não deixou pôr na mala. Mas olha, eu acho que não tem uma viagem sem história de perrengue, né? Quer dizer, só na nossa não vai ter. Turismo de bem-estar com a Welkend. Welkend para vocês. Então, eu acho que é melhor você escrever aqui. Quero já. É uma viagem em grupo, mas personalizada também, certo? Sim. Foi ótimo o papo, gente. Obrigado, eu queria ficar meninas. aqui, eu queria ficar aqui a tarde inteira conversando. Sabendo perrengues, né? Mas já que agora foi o primeiro, deixa aqui então o pessoal falar qual que é o tema do segundo. Do segundo. Vamos falar de perrengue? Vamos falar de perrengue ou não vamos falar de perrengue? Vamos falar de ou perrengue ou destinos que vocês queiram conhecer. Não sei o que vocês querem conhecer, né? Conta pra gente. Aqui embaixo que a gente faz na matéria. A Fê, que faz as matérias, o Mar já fez o da Tanzânia. A gente faz junto, na verdade. É maravilhoso. Se você não conhece as matérias de bem-estar, por favor, entre, porque são as melhores matérias. Tem todos os mínimos detalhes do que fazer nesse lugar. Então, fica a dica. Todos os meses. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Tintima! Adorei o primeiro podcast, sem bater no negócio. Saúde. Com bebedeira. Porque isso é bem-estar, como a gente falou no começo. A gente vai de aguinha, A gente vai de água. Então vai. Tá vendo? Isso agora, se fosse vinho, né? Próxima vez, a gente traz um vinho. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, Valeu. gente. Até Obrigada. Mais.